Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet desde maio de 2000. Continuando a nossa série de 100 ou mais videoaulas de Excel avançado e programação VBA, agora trazendo algumas aulas de autoria do colega Robert Martin. Eu tenho parceria com o colega Robert há mais de 15 anos. Ele tem uma excelente didática, é autor de vários livros, e-books e videoaulas. O objetivo é fazer com que você conheça a excelente didática do colega Robert. Ele é autor desses livros que estão, vários outros livros, mas que alguns já esgotados, mas esses estão disponíveis lá no nosso site. Para todas as informações sobre os livros, acesse esse endereço aqui. São livros bem completos, bem detalhados, tenho certeza que vocês vão gostar. Lembrando sempre que para a qualquer momento acessar a lista de todos os vídeos já publicados, é só acessar esse endereço aqui. Você vai direto para a playlist com todas as aulas de Excel avançado e VBA. Vamos então para a nossa lição. Um excelente estudo a todos. Vejamos agora então como criar as fórmulas do nosso dashboard. A primeira coisa que você deve fazer é dar nomes a cada uma das localidades. Então, por exemplo, eu tenho aqui a célula A2 na minha planilha de dados e rótulos, e o nome aqui é fator de risco. Eu tenho também aqui alguns rótulos, nesse caso, empréstimo não aprovado pelo sistema, e o nome é impress_NA para não aprovado. Eu tenho empréstimo aprovado pelo sistema, empréstimo ok, e aqui no meu dashboard é a mesma coisa. Então, por exemplo, o salário, eu tenho aqui o salário mensal, percentual de despesa mensal e assim por diante. Então, cada uma dessas células, elas possuem um nome. É importante que você faça isso, porque na hora que você venha fazer o cálculo, ou uma pessoa venha a analisar no futuro a sua planilha, fica muito mais fácil ela saber o que alguma coisa quer dizer. Então vamos supor, por exemplo, vamos voltar aqui à planilha original, que eu tenho aqui o meu salário mensal. Então se eu digito aqui igual ao meu salário mensal mais a renda extra, fica muito mais fácil a pessoa saber que eu estou fazendo um somatório do salário mensal mais a renda extra. Ao passo que se eu não tenho nome, digamos aqui, igual a E1 mais F6. A pessoa seleciona a célula e tudo que ela vê é E1, F6. Então ela precisa rastrear essa fórmula para tentar descobrir o que se encontra na célula E1 e na célula F6. Ao passo que na fórmula anterior, a fórmula ela é autoexplicativa. Então essa é uma das razões para a gente utilizar os nomes em qualquer tipo de cálculo que nós fazemos no Excel. Retornando aqui à nossa planilha de dados e rótulos, eu iniciarei pela criação do gráfico que nós utilizaremos aqui no dashboard como sendo o nosso fator de risco. Primeiramente, eu tenho aqui o meu fator de risco, que é igual ao valor em B2 dividido por 100. Eu explicarei em breve o que isso significa. Eu tenho aqui o percentual total, que é 100%, que é a soma de A2 e A3. E eu tenho aqui 47%, que nada mais é do que 1, que representa 100%, menos A2. Então essa é a minha diferença. Selecionando aqui as duas células, nós vamos até inserir e inseriremos aqui um gráfico de barras empilhado 100%. O gráfico é inserido, porém ele está no formato incorreto. Não é este formato que nós queremos. Vamos remover aqui a legenda e nós vamos pedir ao Excel para alternar linha e coluna. Então, um será sobreposto ao outro. Vamos remover aqui também o eixo vertical e essas linhas de grade verticais. O próximo passo é apenas a formatação deste seu gráfico. Então, isso aí eu deixo a seu critério, mas eu vou reduzir aqui um pouco para que a gente possa colocar a nossa barra de rolagem. Apenas aumentando aqui um pouco, vamos remover a cor dos números do eixo. Outra coisa que você precisará fazer é formatar o seu eixo. Então vamos formatar aqui o eixo, porque os valores automaticamente, mínimo e máximo, eles estão fixos automaticamente. E eu lhe mostrarei a razão pela qual você precisa fixar estes valores. Vamos adicionar agora aqui na guia desenvolvedor a nossa barra de rolagem. Então vamos aqui em inserir e nós temos aqui a nossa barra de rolagem. Nós vamos desenhá-la
aqui embaixo, clicando com o botão direito, vamos até formatar controle. O valor atual é 0. Nós podemos deixar aqui o valor mínimo como 0, o valor máximo como sendo 100 e a alteração incremental será de 1. E nós vamos vincular a célula B2. Clicando em OK, o valor é retornado para 0. Retornando aqui ao nosso dashboard, o valor também retorna a 0 porque este gráfico também está conectado à célula B3. Então agora vem a razão pela qual eu tenho aqui o meu B2 dividido por 100. A razão para isso é que se eu não divido por 100, vamos remover aqui, o que ocorrerá? Quando eu aumento aqui o meu gráfico, ou melhor, quando eu aumento o percentual, como você pode ver, está exibindo como 500%, quando na verdade o valor da minha barra de rolagem é apenas 5. Portanto, eu preciso dividir aqui por 100 para que a magnitude seja correta. E como você pode visualizar no gráfico, eu aumentando aqui a barra, vamos aumentá-la. Até o momento ela não modificou, mas em algum ponto ela deve modificar. Agora sim, agora ela modificou. Então, apenas selecionando aqui o meu eixo, vamos colocar aqui novamente para automático. Como você pode ver, o valor mínimo passou a ser 80 e o valor máximo passou a ser 100. Quando eu desço aqui na minha barra, o valor mínimo agora é 0 e o valor máximo é 100. Portanto, há uma diferença na forma como é representado os dados neste meu gráfico de barras empilhadas 100%. Por esta razão, eu disse que é importante você clicar com o botão direito, formatar eixo, e você definir que o valor mínimo é 0 e o valor máximo é 1. Então, nós podemos fechar e aí você não terá esse problema de redimensionamento do seu gráfico. E agora, tudo que a pessoa precisaria fazer é movimentar aqui a barra de rolagem para obter, portanto, o efeito e a modificação que nós tínhamos originalmente. Nós removemos aqui a cor, deixamos como sendo branco, e nós agora movemos a nossa barra de rolagem para dentro do gráfico. E aí você apenas precisa fazer aqui uma ajeitação geral, depois selecionando os dois elementos, o gráfico e a barra de rolagem, nós vamos até formatar, nós temos aqui agrupar, e nós vamos agrupar esses dois elementos, porque dessa forma, quando eles são movidos juntos e não há... Ops, acabei esticando ao invés de mover. Então, quando eles são movidos, novamente acabei esticando ao invés de mover. Enfim, quando eles são movidos juntos, ao invés de um mover e o outro ficar parado. Podemos reduzir aqui, e os dois serão reduzidos da mesma forma. E caso você queira modificar, por exemplo, a largura da série de dados, isso eu já havia exibido aqui, então você poderia aumentar a largura da sua barra. Então ficaria a seu critério quais são as modificações que você deseja aplicar. Aqui no design também existem barras pré-definidas, então você poderia dar um efeito aqui tridimensional à sua barra, por exemplo. Então ficaria a seu critério aí. Retornando ao nosso dashboard, eu não copiarei este gráfico para o nosso dashboard, eu deixarei aqui o gráfico original que eu já havia criado. Eu tenho aqui o percentual da despesa mensal, ele vai ser igual ao meu fator de risco. Então, como eu havia dito, agora fica bastante simples, que quando a pessoa seleciona a célula C13, supondo obviamente que a planilha está aberta, que a pessoa tem condição de selecionar essa célula, ela automaticamente vê que este valor é igual ao fator de risco. Então, se ela vê 93% aqui em cima, ela sabe que essas duas estão relacionadas. E agora, fazendo a modificação é apresentada aqui embaixo. Os valores do salário, despesa e renda extra são inseridos pelo operador. A próxima fórmula que nós teremos aqui é referente à renda total, neste caso específico é o salário mensal, mais a renda extra. Então nós temos aqui um total de 1.450. O valor total comprometido será igual ao salário mensal, vezes o percentual de despesa mensal, que é esta célula aqui. Lembrando que eu, neste caso específico, poderia utilizar, por exemplo, o
valor aqui de 77%, que é o meu fator de risco. Tá? É apenas uma questão de nomenclatura, para exemplo, então fica mais ou menos ao seu critério que você deseja fazer. Retornando apenas aqui, eu deixaria como percentual de despesa mensal, mais outras despesas, que neste caso específico é esta célula aqui embaixo. Então este é o meu somatório, eu tenho agora o meu salário líquido disponível, que será igual à minha renda líquida, menos renda comprometida. Então, como você pode ver aqui em cima, na barra de nome, este valor é a minha renda líquida, e este valor é a minha renda comprometida. Então, na verdade, esses R$46, eu digitei aqui buscando pelo nome, né, que foi o renda líquida, mas eu poderia simplesmente selecionar este menos este valor. Então, você tem aí duas opções de efetuar, portanto, este cálculo. O empréstimo máximo, aqui envolve agora um cálculo de matemática financeira. Supondo, por exemplo, que você tenha R$46 disponíveis todo mês para gastar com alguma coisa, se você está fazendo o cálculo de um empréstimo, este valor, na verdade, é o valor presente de uma série de pagamentos que ocorrerá durante um período de tempo. Então, tudo que eu preciso fazer é utilizar a função VP. Eu pegarei a taxa efetiva, que é a taxa que já está aqui embaixo, que é a taxa que eu estou utilizando no cálculo, neste caso específico é uma taxa efetiva mensal, o número total de prestações, que é o segundo, e o PGTO, que na verdade é o meu salário líquido disponível, que é este valor aqui em cima. Então eu fecho, e o valor máximo para empréstimo para esta pessoa, com essas características de salário, despesas extras, renda extra, etc., é de R$2.167,01. Note que o valor aqui é exibido como sendo negativo. A razão para isso é que, como está sendo um valor emprestado, então a pessoa que está emprestando esse dinheiro, na verdade está desembolsando este valor. Por esta razão, ele é negativo. O próximo passo agora, o que nós faremos, é o seguinte: se este valor for menor do que zero, eu quero que retorne o erro não disponível. Em outras palavras, a pessoa não tem como pegar nenhum empréstimo, e caso contrário, será exibido o resultado final. Então, neste caso específico, não é possível fazer o empréstimo em si com essa renda atual. Nós temos aqui a taxa de abertura de crédito. Neste caso específico será igual ao principal vezes o percentual, que é 0,5%, 0,5%. O valor líquido financiado será igual ao principal menos o valor de entrada. Opa, acabou não digitando o nome por completo. Temos aqui entrada. Neste caso, 16 mil, supondo que a pessoa desse 5 mil de entrada, então nós temos aqui 11 mil. E o desconto, ele será sobre o valor líquido. Então nós temos aqui o valor líquido financiado vezes o percentual de desconto. Vamos colocar aqui, digamos, 5% de desconto. Então a pessoa tem R$550 de desconto. O total financiado, ele será igual ao líquido financiado menos o nosso desconto em reais. E finalmente nós temos aqui o valor da nossa prestação. Nós vamos digitar aqui PGTO. Nós temos a nossa taxa efetiva mensal, o número total de pagamentos e o valor presente, que é o valor sendo financiado aqui embaixo. É o total financiado. Fechando, portanto, a nossa função, nós temos aqui igual a R$221,83. Aqui embaixo eu havia colocado uma fórmula, e essa fórmula era a seguinte: se o salário líquido disponível for menor
ou igual ao valor das prestações. Então, eu quero que retorne o meu rótulo de empréstimo não aprovado e, caso contrário, apresentará como sendo aprovado. Fechando e pressionando Enter, nesse caso específico não foi aprovado. E observe que existe também aqui uma formatação condicional. Então, formatação condicional, vamos gerenciar regras. E aqui em cima da minha regra, nós vamos editar. E ela nada mais é do que uma fórmula onde que diz que se I23 for igual a não aprovado, você vai até formatar, deve exibir como negrito vermelho. Ok, ok. Nós podemos aqui aplicar e ok. E a formatação dessa célula, ela na verdade para azul, como exibe aqui em cima, é um azul escuro. Isso é um azul escuro aqui em cima e também negrito. Então, se a pessoa tem esse empréstimo aprovado, vamos reduzir aqui. Então, R$ 238, ela já pode pegar este empréstimo. O fator de risco com 63% não é possível, mas com 62% é possível, porque o valor líquido é de R$ 226 que ela tem para gastar mensalmente, ao passo que o valor da prestação, na verdade, é de R$ 221,83. E finalmente eu tinha aqui uma fórmula onde eu dizia que se o valor em I23, nesse caso específico eu não tenho um nome aqui, mas depois você pode dar um nome, for igual ao empréstimo, ok? Então me retorne aprovado, em maiúsculo, aprovado. Caso contrário, recusado. Então, fechando, pressionando Enter. Digitei alguma coisa errada na minha fórmula. Sim, ficou faltando aqui, como você pode ver no recusado, eu não abri as aspas, embora eu tenha fechado. E o Excel quer corrigir isso para mim. Nesse caso específico, aprovado, aumentando para 63%, ele é recusado. Aí você também poderia, por exemplo, colocar aqui, recusado, na verdade ficou escrito errado. Então, recusado. Você poderia, obviamente, adicionar aqui uma formatação condicional, digamos que se essa célula for, nesse caso específico, eu digitarei direto. Então, se o valor aqui for igual a recusado, ela deve ser apresentada negrito itálico, vermelho, vamos colocar somente negrito. Ok. Ok, então é exibido como vermelho. Terminamos aqui, portanto, mais um dashboard. Como havia dito no início, ou melhor, na introdução deste dashboard, dos vídeos desse dashboard, o principal objetivo aqui é introduzi-lo a elementos que são extremamente úteis na criação de dashboard, como o acoplamento de uma barra de rolagem com um gráfico, fórmulas condicionais utilizando C, bem como formatação condicional e, mais especificamente neste caso, como você deve utilizar funções financeiras para criar o seu dashboard. Obviamente, aqui eu tenho um cenário bastante simples, mas acredito que tenha dado para você entender como é utilizada a função PGTO e a função VF. Mas apenas para que a gente possa finalizar aqui, para que você tenha uma ideia exata do que foi feito no valor aqui em cima disponível em relação ao valor que a pessoa pode pagar, porque aqui embaixo, como você pode ver, eu utilizei a função PGTO, ao passo que aqui em cima eu utilizei a função VP. A razão para isso é a seguinte, apenas refazendo o cálculo aqui embaixo para que você possa entender, para que a gente feche esse vídeo. Eu tenho aqui a função PGTO, vamos fazer o cálculo em cima do principal. Eu tenho principal no valor de 16.000, a taxa, ao contrário aqui, vamos apagar isso. Eu tenho a minha taxa, eu tenho NP como sendo 60, nesse caso 5 anos, e finalmente eu tenho o meu principal. Fechando, o valor de cada uma dessas prestações fica em R$ 339,64. Observe que o valor é negativo. A razão para isso é que você está pegando 16.000 emprestados, isso é, você está recebendo 16.000 e você terá que pagar 339. Então você tem um fluxo de caixa positivo no valor de 16.000 e depois você terá um fluxo de caixa negativo de 339
por 60 meses. E nós podemos agora reverter o processo. Utilizando a função VP, eu tenho aqui a minha taxa, eu tenho o número de pagamentos e eu tenho o pagamento, que neste caso é de 339,64. Fechando a minha função VP, pressionando Enter, eu obtenho 16 mil. Deste modo, o meu cálculo ele é baseado exatamente em cima disso. Se a pessoa tem condição de pagar atualmente R$ 322, eu quero saber qual é o máximo que essa pessoa pode pegar emprestado. Eu posso ir baixando aqui a questão de risco. Então, baixando ou subindo, na verdade houve um erro aqui na minha fórmula, porque aqui no empréstimo máximo, ele continua exibindo como não disponível. Tá? A razão para isso é que, na verdade, apenas retornando aqui embaixo, para que você possa compreender a correção do erro que eu farei agora, observe que o valor aqui, que está sendo pago, ele é negativo, porque o principal aqui em cima é positivo. Então, existe aqui uma reversão dos valores. E se você observar a fórmula que eu tenho aqui em cima, o salário, na verdade, ele está positivo, quando, na verdade, ele deveria estar negativo. Então, eu preciso transferir isso aqui para negativo. Então, o valor máximo do empréstimo, neste caso, é de R$ 29.301,80. Então, agora, eu subindo aqui os meus valores, ele é reduzido. Como você pode ver, o empréstimo não é aprovado quando o salário líquido é de 142, embora o empréstimo máximo que pudesse ser feito para uma pessoa que tem disponível R$ 142 é de R$ 6.689, ao passo que a pessoa, neste caso específico, ela quer um empréstimo de R$ 16 mil. Então, esse cálculo ele serve para determinar o quanto a pessoa pode pegar emprestado. E aí você pode, obviamente, fazer essa sugestão. A pessoa quer 16 mil, não tem condições de pagar os 16 mil, e aí você tem a opção de oferecer este produto no valor de 6.700, basicamente, ao invés de oferecer os 16 mil que ela gostaria de receber originalmente. Que bom que você assistiu essa lição até o final. Espero que ela tenha sido muito útil para você, que tenha trazido informações novas e principalmente informações que você possa aplicar no seu dia a dia. Lembrando sempre que a lista de todas as lições já publicadas podem ser acessadas através desse endereço aqui. Esse endereço vai redirecionar vocês para a playlist com todas as lições de Excel avançado já publicadas aqui no nosso canal no YouTube. Então, podem guardar, colocar nos favoritos e acessar sempre que necessário. Aproveito para recomendar para vocês uma formação que nós recém lançamos, que é a nossa Universidade Prática do Excel. Curso completo e prático de Excel online. Não tem nenhum curso parecido com esse que eu tenha lançado até hoje. São 925 videoaulas, mais de 120 horas de conteúdo com conteúdo prático. Exemplos mostrando feitos no Excel, passo a passo, tela a tela, tudo bem explicado. E ela é diferente porque ela vai desde o não sei nada, desde o como abrir o Excel, e vai evoluindo, passando pelo Excel básico, intermediário, avançado, até chegar no Excel, na programação VBA e principalmente na criação de sistemas completos com VBA. Vai ter sistemas aí que você vai aprender de controle de estoque, controle de pedidos, controle de restaurante, sistemas bem completos com formulários, com menus. Então é muito conteúdo. E para você que me acompanha aqui no YouTube, eu preparei uma promoção que beira o inacreditável. Ela tem 22 cursos dentro dessa promoção e através desse endereço aqui, você vai conseguir se inscrever pelo preço como se fosse de um dos cursos vendidos separadamente. É muito barato mesmo, só que é limitado, por tempo limitado e vagas limitadas. São somente para os 200 primeiros inscritos. Então acesse esse endereço aqui que você vai conseguir se inscrever na Universidade Prática do Excel por um valor inacreditável. Você não vai acreditar numa formação tão completa e por um valor tão em conta que nós estamos fazendo agora no lançamento. Não deixe de acessar e conferir, aqui tem todas as informações, descrição completa, lista das lições, como fazer a inscrição, formas de pagamento, tudo direitinho, tá legal? E reforço, obrigado por terem assistido o vídeo até o final. Não esqueçam de se inscreverem aqui no canal, botãozinho inscrever-se, que ao se inscrever no canal, vocês são avisados por e-mail sempre que um novo vídeo é publicado. Tá? Utilize o campo de comentários se você tiver dúvidas,
tem uma dúvida sobre o exemplo que foi apresentado, não está funcionando, está dando um erro, entra em contato. Sugestões, críticas e, por que não, elogios. Eu sempre respondo todos os comentários. Pode demorar um pouquinho, porque já estamos chegando a quase 1000 vídeos, são milhares de pessoas que todos os dias acessam aí o nosso canal. Então são muitos comentários, mas eu vou respondendo à medida que o tempo permite. E me ajudem sempre a divulgar esse conteúdo gratuito para que mais pessoas que estão precisando dominar o Excel avançado, os recursos avançados do Excel, possam ter acesso a esse conteúdo. Quanto mais compartilhamento, mais comentários, mais lições gratuitas eu gravo e trago aqui para vocês. Tá legal? Muito obrigado por me acompanharem até aqui. Mais uma vez é meu desejo que o vídeo tenha sido útil e até o nosso próximo vídeo.